E pessoal, quais são os cuidados que a gente precisa tomar com todos os utensílios, todas as ferramentas, caixas, equipamentos, tudo que entra em contato com o alimento ao longo da cadeia de produção? Esse vídeo é para falar sobre isso. Eu sou Miriam Xavier, sou engenheira agrônoma, consultora e eu trabalho na Compartiveg. Nosso propósito como empresa, como consultoria, é dar as mãos a quem alimenta o mundo. E eu tô aqui hoje para falar de uma coisa bem importante que é relacionada à higiene. Tem um outro vídeo aqui que fala de higiene pessoal, é um treinamento de higiene pessoal que a gente faz no campo e pela primeira vez a gente gravou para disponibilizar online para todo mundo aqui. A gente fala de higiene pessoal nesse vídeo, fala muito sobre como higienizar as mãos e quais os cuidados a gente precisa ter. E agora aqui a gente vai falar dos outros itens, né? De todos dos outros requisitos, alguns outros relacionados à higiene. Não da pessoa, não do corpo, das mãos, mas a higiene dos materiais utilizados. A gente tem facas, tesouras, caixas, a gente tem outros envoltórios, bandejas, né, e outros recipientes que a gente utiliza para armazenar e para colher, para manipular esses alimentos em todas as etapas de produção. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, sim, com a higienização, sanitização desses equipamentos, para que qualquer tipo de contaminação que exista em um deles não passe para as outras pessoas que vão tocar nesses equipamentos, nessas ferramentas e utensílios depois, e não passe para os alimentos, né? E sim, até os alimentos são passíveis de levar algum tipo de contaminação, qualquer superfície é possível. Então, antes de tudo, primeira regra quando a gente trabalha com alimento é a gente evitar ao máximo usar algum tipo de material que não seja lavável. Por exemplo, madeira. Madeira para produção de alimentos é terrível, porque a gente não consegue fazer higienização efetiva, né? Uma sanitização mais profunda. Então, vai desde o cabo de uma faca de madeira, uma mesa, uma bancada, que a gente utilize, mesmo que seja só para colocar a caixa de colheita em cima, que o produto não tem um contato tão direto, mas a gente vai usar essa bancada para apoiar. As caixas em si, né, há muito tempo que existe uma tentativa aí de abolir as caixas de madeira e hoje a gente tem muitos materiais aí disponíveis e a gente consegue comprar com mais facilidade do que antes. A gente consegue comprar algum tipo de material que seja lavável, né, de estrutura. Então a gente pode pensar em alguma coisa de metal, de plástico, que na maioria das vezes a gente vai optar, né? Até para os pallets e para os estrados, onde a gente apoia as caixas, a gente vai usar plástico muitas vezes. E até algum outro tipo de material que seja, por exemplo, uma ardósia, né? Uma estrutura numa pedra que seja muito lisinha ali, que a gente consiga limpar com facilidade. Quem está construindo estruturas mais fixas e que não precisa ficar mudando isso de lugar, às vezes faz como se fosse um cimento queimado, um cimento bem lisinho para fazer bancadas. Enfim, de alguma forma a gente precisa procurar as ferramentas, superfícies e todo tipo de material ali que a gente vai usar para contato com o alimento que seja lavável, né? Para a gente ter uma efetividade melhor aí na higienização e na sanitização. Pensado já isso, que é meio que o nosso pré-requisito, a gente vai pensar em como higienizar. E a primeira etapa de higienização é lavar mesmo, né? É água e sabão. Não adianta a gente ter uma superfície, vamos pensar numa mesa que tá suja ou uma caixa suja e aí a gente vir com um papelzinho e passar álcool, né? Ou um pano. Pano é outro vilão enorme quando a gente fala de contaminação, né? Qualquer o tipo de material que você vai lavar, aquilo vai secar e você vai depois usar de novo, é um tecido, você não consegue fazer uma limpeza tão efetiva ali e vai depois de novo usar para sanitização. Às vezes você passa o pano numa bancada, lava ele, torce, deixa ele pendurado ali, e depois você vai usar para limpar de novo, aquela mesma bancada ou outra bancada. Você vai simplesmente passar a contaminação de uma para outra ali e a gente perde o controle. Então a gente usa mais materiais
que são descartáveis, né? Hoje tem até uns papéis ou panos que tem aí tanto no supermercado quanto nas lojas aí mesmo de material de limpeza, que são usados para isso, para a indústria e para a produção de alimentos, para as cozinhas, né? Então o pano, ele não é o mais legal, o mais recomendável. E dentro de casa a gente até usa, né? Ok, mesma coisa de materiais de madeira, como eu disse ali antes, mas para a gente trabalhar com alimento para fora, para a gente vender esse alimento depois, é um pouquinho mais complicado. Primeira coisa então que eu disse aqui, higienização com água e sabão. Do mesmo jeito que a gente faz, né, higienização das mãos, a gente tem que ter uma higienização efetiva dessas superfícies todas. Então, se eu estou trabalhando com uma caixa, não adianta eu lavar só do lado de dentro, tem que lavar do lado de fora, a parte de baixo também, né? O pallet e o estrado que ficam ali no chão, eles têm que ser higienizados também. Não adianta porque eles estão lá no chão, né? Afinal de contas, se eu estou colocando uma caixa em cima do pallet, porque teoricamente ele está mais limpo do que o chão, eu não vou deixar ele sujar a ponto de que ele seja alguma fonte de contaminação para o meu alimento, né? E muito menos vou chegar de qualquer outro lugar que eu tiver do lado de fora e vou colocar meu pé em cima do pallet, porque eu também estou contaminando ele. E depois de higienização feita com água e sabão, aí sim a gente vai esperar um pouquinho secar e aí a gente vem com algum tipo de produto sanitizante. Álcool gel, tem um vídeo aqui específico sobre isso que eu fiz hoje. É interessante, mas não é o que resolve tudo, tá? Então, pode ser usado nas bancadas, nas superfícies, isso em casa, isso em algum restaurante, isso em algum serviço de alimentação, pode no campo, né? Mas quando a gente fala de quanto mais é um produto que a gente está produzindo um alimento cada vez mais pronto para consumo, né? Então eu tô falando de restaurante, eu tô falando daqueles minimamente processados ou higienizados, né? Aqueles alimentos prontos para consumo. Quanto mais pronto para consumo, mais cuidado eu vou ter. Então, optar por, pelo menos em algum momento, fazer uma higienização também com um hipoclorito de sódio, que é o mais indicado para a indústria alimentícia. A gente tem outros produtos no mercado, a gente tem outras tantas soluções aí que podem ser utilizadas, mas a mais comum da gente usar é um hipoclorito de sódio, que higieniza, na verdade que sanitiza, né? A higienização primeiro feita com água e sabão, a gente sanitiza com esses produtos. Então a gente tira uma carga microbiológica grande ali quando a gente passa uma solução. E esse cloro ele tem que ser preparado na concentração certa, tem que ser um produto indicado para a indústria alimentícia, e ele tem que ser usado vamos tentar entender aqui, né? Em qual etapa eu uso antes ou eu uso depois, se possível antes e depois. Então eu vou usar numa bancada, eu vou passar essa solução antes de eu começar a usar a bancada, ao longo do dia, em algum momento posso precisar usar de novo. Se eu vou trocar de produto, né? Eu tô trabalhando com tomate e agora eu entrei com uma linha de produção aqui de pimentão. Então eu vou higienizar todos os meus utensílios, as bancadas e tudo mais para eu vir com pimentão. Do mesmo jeito que numa produção aí que seja em restaurante, né? Restaurante a gente tem até separadas as facas que são para cortar carne e são diferentes das que eu corto as hortaliças que são consumidas cruas, né? Para ter esse cuidado de não passar a contaminação de alimento para o outro. A carga microbiológica e o tipo de micro-organismo que vai ter de um produto para o outro são diferentes, né? Eu venho com esse produto sanitizante, que aí vai ser de acordo com cada processo, de acordo com a sua fonte de fornecimento das matérias-primas, de como isso estava armazenado antes, se já veio lavado, higienizado ou não, se é um produto mais pronto para consumo ou se não. Então tem muitas variáveis aí, né? Mas a gente vai de forma geral pensar que precisa, em algum momento do dia, em algum momento da semana, em algum momento da sua etapa de produção, parar e usar uma solução para sanitização, tá? Nessas etapas que a gente vai fazer sanitização, uma dúvida grande é a respeito de caixas, né? Não tem muito jeito, quando a gente pensa em campo, quando a gente pensa distribuição, em várias etapas que a gente usa um volume de caixas muito grande, a gente lavar caixa por caixa, tá?
exceto quando a gente tem nas fazendas um tipo de produto que exige um controle fitossanitário, que isso é feito até inspeção pelo Ministério da Agricultura e tudo mais, e aí a gente precisa higienizar todas as caixas. Fora isso, é muito complicado você numa indústria fazer a higienização de uma por uma, todos os dias, né? Mas a gente vai fazer uma separação. O que é mais importante? E aí, isso é muito válido, gente, isso é uma dica importantíssima, tá? Quando tem uma caixa que ela tá suja de terra, de poeira, isso é muito comum no campo, né? Isso não é tão importante, né? Cuidado com o tão importante, isso é sujeira, sim, mas é muito mais crítico, é muito mais fácil de você ter uma contaminação quando você tem algum líquido que extravasou de um produto ou quando você tem o próprio produto ali. Vou explicar o que é isso. Se eu trabalho, vamos pegar o tomate que eu dei exemplo agora há pouco. Se eu trabalho com tomate, eu coloco dentro de uma caixa e esse tomate, em algum momento, algum deles amassa, né, aperta ali na caixa e ele abre. Aquele líquido que extravasou, que saiu do tomate, que ficou ali na caixa, ele é muito mais passível de guardar, né, contaminação, de ter micro-organismo que vai ficar ali, vai se proliferar, desculpa aí, vai crescer ali para se alimentar disso, do que de poeira, né, se a caixa estiver suja de poeira. Então as caixas que estão com folhas, restos de folhas, alguma coisa que melou, que ficou grudado do próprio alimento ali, essas caixas é que vão ser separadas para higienização mais rápido, e as caixas que estão só sujas de poeira, elas vão continuar ali rodando mais um tempinho no campo e revezando até a gente conseguir lavar elas depois, né? Não tem jeito de eu saber qual caixa eu lavei todos os dias quando a gente trabalha com volume grande, mas essa separação é bem visual mesmo, isso é importante demais. Outra separação que é visual, que é perceptiva do que está acontecendo, a gente vai olhar as caixas que vêm de fora. Então, uma caixa que veio de um cliente, que veio de um lugar externo à propriedade, a gente vai deixar elas separadas de preferência e vai tentar usar elas só depois que a gente higienizar e sanitizar, ou a gente vai entrar com elas em outra etapa do processo que não seja do produto pronto, do produto acabado, para a gente evitar contaminação. Caixas de fora agora, mais importante do que nunca, é lavar elas e sanitizar muito bem antes da gente colocar ela para colher de novo. E a separação das caixas, gente, isso quando a gente fala de caixa de colheita, e aí as caixas sim de plástico, mesmo que a gente está falando aqui de higienizar e tudo mais, a gente precisa ter uma separação dessas caixas, né? Não faz sentido nenhum eu ter uma caixa que eu use para descarte, que eu use para esses produtos que estão já com o líquido extravasando, que já tem restos de produtos, que tem um outro que está podre, eu coloquei ele no meio, e aí eu jogue isso fora, descarte isso e volte com essa caixa, misture com as outras e ela vai para o campo para colher. Eu estou trazendo contaminação ali o tempo inteiro para dentro, né, do processo. Então eu vou separar, seja por cor, por tipo de caixa. Eu vou fazer uma marca nessa caixa, sei lá, fazer um X bem grande com uma tinta do lado de fora. Eu vou separar essas caixas de alguma forma que eu saiba que essa caixa é de colheita e essas outras caixas aqui são de descarte. Bom, então é isso. Cuidar de todas essas caixas, de todos esses materiais que são utilizados, porque eles podem ser um tipo de contaminação. A gente vai cuidar deles para que tenha o maior cuidado também e o melhor resultado com o alimento produzido ali. Para nossa saúde, para a segurança, né, de todo mundo que está consumindo esse alimento depois e antes, né, para quem está produzindo, saúde e segurança. É isso, te vejo no próximo vídeo, no próximo treinamento.